Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, qual foi a primeira ópera que você assistiu? No vídeo anterior, comecei a contar a história do nosso maravilhoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Acompanhamos suas viagens pela Europa e vimos como Salzburgo se tornou pequena demais para ele. Hoje, a história continua e vou falar sobre uma obra decisiva, Idomeneu. Vamos nessa? A história de hoje começa com Mozart voltando ao Salzburgo depois da dolorosa viagem à França. Em Paris, ele não encontrou o espaço profissional que esperava, perdeu a mãe e, no retorno, viu fracassarem suas esperanças afetivas com relação a Aloysia Weber. De novo em Salzburgo, como empregado do arcebispo Colloredo, sentia-se limitado e sufocado. A cidade lhe parecia incapaz de acolher sua imaginação dramática e crescia nele o desejo urgente de partir. Foi neste contexto que começou a compor Zaide, mencionada no vídeo anterior. Mas a oportunidade que tanto esperava surgiu. Mozart foi chamado para escrever uma ópera séria para o Carnaval de Munique. Ali teria finalmente uma orquestra de altíssimo nível à sua disposição, um grande palco e recursos superiores aos da sua cidade natal. Era a chance de afirmar de forma decisiva a sua vocação para o teatro musical. A obra recebeu o título Idomeneu, Re di Creta, Ossilia Ilia e Damante e estreou no dia 29 de janeiro de 1781 no Teatro Cuvilliés, em Munique. Concebida como um espetáculo da corte, a ópera exigia não apenas áreas virtuosísticas, mas também cenas de grande aparato, com elementos marítimos e efeitos sobrenaturais. Embora escrita em italiano, a obra nasceu de uma linhagem cultural complexa. O libreto elaborado por Giambattista Varesco, um sacerdote da corte de Salzburgo, baseia-se na tragédia francesa Idomenée, de Antoine Danchet, escrita em 1712 para a ópera homônima de André Camprat. Mas Varesco não se limitou a traduzir o texto. Adaptou-a às exigências da ópera séria reformada do final do século XVIII, já sob o impacto da reforma de Gluck, da qual falei nos vídeos anteriores. Mozart, por sua vez, trabalhou intensamente no libreto para dar mais fluidez à sua obra, afirmando-se já ali como um verdadeiro dramaturgo teatral. A trama nasce do mito grego Idomeneu, rei de Creta, que ao voltar da guerra de Troia é surpreendido por uma violenta tempestade e, para salvar a própria vida, promete a Netuno sacrificar a primeira pessoa que encontrar ao chegar em terra. Tragicamente, essa primeira pessoa é seu filho, Idamante. A partir daí, a ópera desenvolve um conflito moral profundo entre o dever religioso, o amor paterno e a responsabilidade política. Enquanto isso, Ilia, a princesa troiana feita prisioneira, ama Idamante. E Eletra, princesa de Argos, também ama o jovem. Forma-se assim um triângulo amoroso que se cruza com o conflito principal da obra. A abertura de Idomeneu não funciona apenas como um prelúdio. Ela já prepara o universo trágico da obra. Desde os primeiros compassos, Mozart instaura um clima de instabilidade e tensão. A orquestra surge com energia incisiva, evocando ao mesmo tempo a tempestade e a presença ameaçadora do divino. Dois temas contrastantes são expostos, um mais marcial e afirmativo e outro mais lírico, mas ainda marcado pela inquietação. Essa dualidade antecipa o conflito principal da obra. A luta do homem contra as forças que ultrapassam a sua vontade, como o destino
os deuses e o voto sacrificial. Assim, mesmo antes do canto, a música já coloca o espectador dentro de um universo trágico. Vamos ouvir um trechinho? Os links de todos os exemplos de hoje estarão aqui embaixo para você. Em Idomeneu, o mar não é apenas um cenário, é princípio dramático. É ele que coloca o rei em situação limite, arranca dele o voto fatal e introduz a dimensão do destino na ação. Netuno, deus do mar, é o juiz do juramento, a força que exige o cumprimento da palavra empenhada. A tempestade e o monstro marinho encarnam forças naturais e divinas que esmagam o humano. Mozart traduz essas forças em som, cordas agitadas, sopros que evocam o vento, massas corais que se erguem como um clamor coletivo. A orquestra transforma-se em agente dramático, criando uma verdadeira teologia sonora do medo e da ordem ritual. O coro, por sua vez, ocupa um papel estrutural e dramático fundamental. Ao contrário de muitas óperas sérias anteriores, em que o coro é ausente ou tem presença marginal, aqui ele atua como voz coletiva do povo cretense. Expressa pavor perante a tempestade, o terror provocado pelo monstro marinho e o apelo diante da intervenção divina. Assim o drama se amplia. Não se trata apenas de um conflito entre pai e filho, mas de uma crise que envolve toda a comunidade. Vamos ouvir um trechinho em que o coro traduz o terror diante das forças divinas? Um espetáculo, não? Na tradição da ópera séria, o recitativo seco, sustentado pelo baixo contínuo, exercia sobretudo uma função narrativa, ligando áreas e conduzindo a ação. Em Idomeneu, porém, Mozart explora o potencial do recitativo acompanhado, sustentado pela orquestra. Nos momentos decisivos, ela deixa de ser simples apoio ao recitativo e passa a participar ativamente do drama, comentando, intensificando e aprofundando o sentido das palavras. O papel do recitativo acompanhado é essencial para revelar o conflito interno do rei, que está dilacerado entre a obrigação do voto feito a Netuno e o horror de sacrificar o seu próprio filho. Vamos ouvir um trechinho em que Idomeneu, revoltado, se dirige a Netuno?
cara sopra di me il tuo sdegno la mia morte ti sazia al fin asti altra per pretendi vittima al fallo mio. Se puder ouvir o exemplo na íntegra, note a força expressiva da orquestra, comentando e ampliando o desespero do rei. Idomeneu é um dos retratos de autoridade mais complexos de toda a dramaturgia mozartiana. Ele não é apenas um soberano idealizado, mas um homem dilacerado entre o dever e o afeto. Mozart traduz sua tragédia interior por uma escrita vocal e orquestral, marcada por tensão permanente. O rei oscila entre momentos de autocontrole e colapso, entre a linguagem pública de um governante e o terror íntimo do pai. Vamos ouvi-lo? Col rio destino riviera il naufragar riviera il naufragar O filho de Idomeneu e Damante e Ilha, a princesa troiana prisioneira, constituem o verdadeiro centro moral e lírico da obra. Suas áreas e duetos trazem uma luz expressiva que contrasta com a violência emocional de Eletra e com o tormento do rei Idomeneu. Neles, Mozart põe em cena a compaixão, a renúncia e a reconciliação, com uma humanidade que vai além da ópera séria. Vamos ouvir um trechinho em que Ilha declara o seu amor por Idamante? Vale lembrar que o papel de Idamante originalmente foi escrito para um castrato e que hoje costuma ser representado por uma mezzo-soprano ou por um contratenor. Eletra concentra a força oposta dentro da obra. Herdeira da tradição das áreas de fúria barrocas, ama Idamante, mas transforma esse amor em desejo possessivo e destrutivo. Mozart intensifica esse retrato com uma escrita vocal incisiva e virtuosística e com uma orquestração nervosa e pulsante, criando uma personagem de grande densidade psicológica que já antecipa figuras extremas de suas óperas posteriores. Vamos ouvir um trechinho?
Em Eletra, predominam o furor e a estabilidade emocional, que explodem com força nos momentos finais, quando ela percebe que perdeu o Idamante. Vamos ouvir um trechinho da área O Hispania, O Furie, O Disperate Eletra, que podemos traduzir: ó tormento, ó fúria, ó desesperada Eletra. Um espetáculo, o poder dramático da música de Mozart, não? Um dos momentos mais modernos e dramáticos de Idomeneu é o quarteto do terceiro ato, em que Mozart ultrapassa com clareza os limites da ópera séria. Após decidir enviar Idamante para longe de Creta, numa tentativa desesperada de escapar do voto fatal feito a Netuno, Idomeneu desencadeia uma das cenas mais densas da obra. O quarteto começa com Idamante e, aos poucos, unem-se Ilha, Idomeneu e Eletra. A grandeza de Mozart está em articular, ao mesmo tempo, 4 estados psicológicos simultâneos. Cada personagem expressa a sua própria tensão interior, mas o compositor distribui o material musical de forma tão equilibrada que nenhum deles se impõe ao outro como um centro absoluto. Isso é extremamente inovador, pois na ópera séria tradicional, a hierarquia vocal costumava ser clara. Aqui, ao contrário, o drama é coletivo. Vamos ouvir um trechinho? Idomeneu já aponta uma concepção mais orgânica do teatro musical que Mozart desenvolveria plenamente em Viena. Depois da estreia em Munique, a obra não entrou de imediato numa trajetória contínua do repertório. Sua história foi marcada por versões, revisões e redescobertas. Hoje, porém, é reconhecida como uma das grandes realizações da ópera séria do século XVIII e como peça fundamental para o entendimento da evolução dramática de Mozart. Trata-se de uma obra de transição. Sem abandonar a tradição da ópera séria, Mozart a transforma por dentro, ampliando o papel do coro, da orquestra, do recitativo acompanhado e construindo uma dramaturgia mais contínua e psicologicamente mais profunda. Na figura do rei trágico, dividido entre o dever religioso e o amor paterno, o compositor já anuncia um tipo de caracterização musical que alcançará plena maturidade em suas obras posteriores. Idomeneu sintetiza tendências que antecipam o drama musical moderno. Além disso,
Poucas óperas de Mozart contam com uma documentação tão rica sobre sua criação. As cartas escritas durante sua composição e os ensaios de Munique revelam sua atenção aos cantores, às exigências teatrais e à eficácia dramática da obra. Idomeneu é, portanto, não apenas uma obra-prima, mas também uma chave preciosa para compreender o processo criativo de Mozart. Vale a pena assisti-la na íntegra. Mas o que Mozart faria depois dessa obra-prima? Você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho sobre Idomeneu e Mozart, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!